Gente, nós vamos entrar no tempo de estudo sobre o Espírito Santo e os dons. Mas mesmo que seja um tempo de estudo, isso não significa que Deus não vai falar com você, amém? Pelo contrário, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela se renova a cada manhã, ela se renovou nessa noite, amém? E ela vai alcançar a minha e a sua vida, amém? Então, o coração que a gente ouve a palavra diz muito da qualidade do que nós vamos receber. Eu não sei se você já teve a experiência de ouvir alguém ministrar, às vezes alguém que nem coloca as palavras, o português direitinho, mas aquela pessoa é tão cheia de Deus e você está com tanta fome, tanta sede de Jesus, que aquela pessoa fala coisas simples, mas o Espírito Santo expande no seu coração a revelação e você é abençoado. Quem já passou por isso? Amém? Então o coração, lembre-se sempre da parábola do semeador. Amém? É a terra, é o solo que determina se a semente frutifica ou não. Amém? Então, que haja no seu coração uma boa semente nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí, gente, em Efésios 4, do verso 4 em diante. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui, no finalzinho do versículo, diz assim: mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Em outras palavras, a quantidade de graça que a gente recebeu tem a ver com a medida do dom de Cristo. A graça de Deus que nos alcançou foi imensa, é incalculável, amém? Essa graça está sobre as nossas vidas. E por isso, por causa dessa graça, é que foi dito que subindo ao alto, essa pessoa, Jesus Cristo, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te pedimos nessa noite, Pai, revelação, discernimento. Oramos para que o teu Espírito fale ao nosso coração. Pedimos que o Senhor nos direcione, nos ensine, nos mova, Pai, nas águas da sua palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor. Fala ao profundo dos nossos corações. Que esse lugar, que esse ambiente esteja cercado pela tua graça. Que os teus anjos estejam liberados ao nosso favor. Que essa atmosfera esteja limpa, aberta, para que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite se manifeste. Para que tudo aquilo que nós viemos te entregar chegue no teu trono de graça. Nós oramos, Pai, declarando toda a mente nesse lugar cativa à obediência de Jesus Cristo. A tua palavra será pregada e compreendida. A tua palavra será ensinada e chegará ao coração de cada um. Nós declaramos, Pai, sobre esse lugar, espírito de conhecimento, de inteligência, de discernimento do Senhor. Nós oramos, Pai, com a nossa mente alerta e com o nosso coração pronto, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Então, gente, olha só. Dons não são fruto de mérito pessoal. Dons são recebidos. Diga comigo, dons não são fruto de mérito pessoal. Dons são recebidos. Na Bíblia, tanto a graça, pela graça sois salvos, através da fé, tanto é um dom, uma graça, quanto os dons que nós vamos falar aqui, os dons espirituais e os dons ministeriais. Dom não se recebe por mérito. Dom é dom.
nós apenas recebemos. E o motivo pelo qual nós recebemos esses dons é a graça. Amém? Mérito, pastor, o que tem de mérito na Bíblia? Galardão. Galardão é mérito pessoal. Como assim? O mérito do galardão é a intencionalidade do coração. O que Jesus disse? Se vocês, qualquer um de vocês, der um copo de água fria a qualquer um desses pequeninos, não vai faltar galardão para vocês no céu. Amém? O que é galardão? Galardão é uma obra coroada. Amém? Tanto que galardão na Bíblia tem essa simbologia de coroa. Então é uma coroação por um trabalho realizado. Então mérito na Bíblia é um crivo da intencionalidade do coração. Por isso que Jesus disse que naquele grande dia, muitos vão dizer o quê? Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo no seu nome, não é assim? Mas o Senhor vai dizer o quê? Aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Qual foi o crivo usado por Jesus ali? Intencionalidade do coração. Embora aquelas pessoas fizessem tanta coisa pelo Evangelho, e a própria Bíblia diz que aquele que não espalha, ajunta, amém? Então tem muita gente ajuntando pelo Evangelho com a intencionalidade do coração equivocada. Mas naquele grande dia, Jesus vai dizer para essas pessoas, né? Olha, aparta de mim, porque eu não conheço vocês. O único momento na Bíblia em que mérito está envolvido é com relação a galardão. E no céu não é um regime comunista, não. Mérito é mérito. A Bíblia diz que as nossas obras vão ser provadas como que pelo fogo. O fogo é a própria palavra de Deus. E como é que vai acontecer essa provação de atitudes? A Bíblia diz que naquele grande dia o fogo do Senhor vai provar as obras. E aquelas que forem de palha vão queimar, então não tem galardão. O indivíduo está salvo, mas ele não tem coroação, ele não tem o presente de Deus. Aquele que for como madeira, tem até uma aparência de sustentabilidade, mas não suporta o fogo, também o indivíduo está salvo, mas não tem coroa de galardão. Agora a Bíblia diz que as obras que forem suportarem o fogo como ouro, essas sim, elas recebem galardão. Então isso aqui é mérito, amém? Então mérito não tem a ver com salvação, ninguém é salvo por mérito próprio e também ninguém recebe dons por mérito, sejam os dons ministeriais, sejam os dons espirituais. Você está comigo? Então diga comigo, dons são recebidos por graça, não tem a ver com mérito. Diga, mérito nas escrituras tem a ver com obras que serão provadas. E qual que vai ser o critério para essas obras? A intencionalidade do coração. Não é o quanto eu faço para Deus. Veja que Jesus nunca falou sobre grandes coisas com relação a galardão. Jesus foi para um simples copo com água. Você está comigo? Porque ele está mostrando que são nas coisas pequenas que o nosso coração se revela. Você entende? E Jesus não fala assim, apenas um copo com água. É um copo de água fria. E não tinha geladeira naquela época, viu? Esses copos de água fria eram em vasos de barro colocados em lugares estratégicos que a água tinha aquela temperatura mais geladinha. Então, obras serão provadas pelo fogo. Então, você pode ser salvo, eu posso ser salva e não ter galardão nenhum. Eu estou falando isso porque hoje a internet está cheia de gente pregando um evangelho comunista. Como se no céu, gente que ralou muito pelo reino de Deus, fosse ter o mesmo galardão do indivíduo que ficou sentado no banco o tempo todo. E não funciona assim. Nós estaremos ali na presença do mesmo Pai, amém? Salvos pelo sangue do Cordeiro, porque isso é uma obra da graça. Agora, galardão é mérito pessoal. Quando a gente fala sobre mérito, tem uma confusão na igreja. As pessoas pensam, dons são reflexo de santidade. Essa resposta para você parece verdadeira ou falsa? Falsa. Porque se assim o fosse, a igreja de Corinto, que eu já preguei para vocês, que era uma igreja de cristãos gregos, novos convertidos, não seria aquela bênção que era, amém? Não seria. E ela é a igreja que não faltava nenhum dom. Então, dons não tem a ver com santificação pessoal.
Dons, o Espírito Santo dá como quer, mas aquela pessoa pode usar esses dons para a glória de Deus ou para a glória de Satanás. Existem pessoas que elas vão ter uma sensibilidade, um discernimento, né? um olhar mais equilibrado, com a capacidade de enxergar um pouco mais além, mas o dom está contaminado, né? Isso aqui não é um dom espiritual, porque os dons do Espírito operam no corpo de Cristo. Mas no tocante a ímpios, a gente já sabe que é alguém que Deus poderia usar. Amém? Mas não vai usar porque o Espírito Santo não habita dentro dela. Então entra o espírito de engano, o espírito de adivinhação, né? E às vezes parece que é a mesma coisa. E às vezes a gente está na igreja e tem pessoas que ainda operam através de espíritos de adivinhação. A gente vai chegar nisso já. Mas o que eu quero dizer é que dom se recebe por graça. Fixa isso na sua cabeça. É claro que a santidade, né, uma vida com Deus, sustenta aquilo que você recebe. Quando a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, não significa que Deus não tira o dom que Ele entrega, não. Esse texto é referente a Israel, que é a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Então, os dons e a vocação de Deus para com Israel, uma vez que eles são descendência de Abraão, esses dons não podem ser revogados. Deus fez uma promessa, empenhou sua palavra a Abraão. Agora, Deus pode me dar um dom e pode tirar. Prova disso, diga comigo, Sansão. Amém? O Espírito Santo ungiu Sansão, mas Sansão aprontou todas e o Espírito Santo continuou lá? Não, embora ele achasse que estava. Não é verdade? Então, dons são recebidos por graça. Agora, existe a manutenção desse dom, que é uma ferramenta no corpo de Cristo, e isso tem a ver com santidade. Você está comigo? Então, dons não são fruto de mérito pessoal. Dons são recebidos. E por que são recebidos? Voltando para o versículo, volta para o versículo aí, filho. Me acompanha no versículo aí. Olha lá. Aqui na parte B, porque eu já botei Efésios do 4 ao 8, ó. Mas a cada um de nós foi dada a graça. Foi dada ou foi comprada? Foi dada. Conforme a medida do dom de Cristo. Ou seja, tudo que Jesus tinha para dar de graça. Então é um oceano de graça. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, nós só temos dons porque Jesus venceu. Você está comigo? Nós só temos dons porque Jesus venceu. Não é mérito pessoal. Amém? Então, pastor, eu não devo orar buscando os dons? Eu não deve? A gente vai chegar nisso já. Mas isso não é mérito pessoal. Você pode orar e buscar muito um dom da parte de Deus que você nunca receba. Porque essa é uma escolha na onisciência do Espírito Santo. Por isso que a melhor ação que você faz é dizer, Senhor, me encaixa no corpo de Cristo, no lugar que eu vou operar. Amém? Me encaixa nesse lugar. Eu não quero o lugar de A, o lugar de B ou o lugar de C. Eu quero o lugar onde eu vou funcionar. Você está comigo? Amém? Então, eu queria que vocês abrissem comigo aí, 1 Coríntios capítulo... Não, vamos para Efésios novamente, Efésios 4. Agora, filho, vai precisar pôr aí que eu não salvei, não. Efésios 4. Nós vamos ler um pouco mais para frente. Nós vamos ler a partir do verso 9, que é a continuação do que nós lemos ali. O que significa ele subiu? Aí a própria palavra diz, senão que também ele desceu às profundezas da terra. Quem foi que desceu às profundezas da terra? Jesus. Mas ele ficou lá? Não. Ele subiu, né? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher ou preencher todas as coisas. Ou seja, uma vez que Jesus ressuscita, que ele vence a morte, ele vence com toda a autoridade e ele toma tudo de volta para ele que foi perdido com o pecado. Ok? Esse Jesus que nós estamos falando, foi ele que designou. Quem que designou? Jesus. Ele designou como? Para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse texto é profundo. Por que é Jesus quem escolhe? Diga, porque quem está aqui na terra é o seu corpo, sua igreja. Jesus fluiu nos 5 dons ministeriais. Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ele é o bom mestre que ensina com autoridade. Ele é o apóstolo que foi enviado para todos os povos, além de Israel, né? Os gentios que nós fomos alcançados por isso. Ele mesmo disse, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas em Romanos diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, esses todos somos nós, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Jesus foi profeta. Jesus profetizou sobre Jerusalém, profetizou sobre nós, profetizou sobre os apóstolos, amém? Deixa eu ver, viu, gente? Peraí, apóstolo, profeta, evangelista. Bom, nem precisa dizer que ele veio para evangelizar os pobres de espírito e os quebrantados de coração, amém? Então, Jesus, ele funcionou nos 5 dons ministeriais. Uma vez que ele subiu aos céus, esses dons não ficaram lá. Você compreende? Esse ministério tinha que continuar. Não seriam 5 cabeças de Jesus na terra? Então, no seu corpo, que é a sua igreja, ele escolhe homens e mulheres que funcionem nesses 5 dons como ele funcionou. Vocês estão comigo? 5 dons. Então, dentro do corpo de Cristo, ele vai escolher pastores, ele vai escolher apóstolos, ele vai escolher mestres, ele vai escolher evangelistas e ele vai escolher, faltou um, profetas. Amém? Ele que vai escolher. Diga comigo, isso não é uma escadinha. Amém? Muita gente faz disso uma escadinha, como se o apostolado estivesse lá em cima. Isso não existe. Tudo isso aqui é necessário para que o corpo de Cristo seja edificado e chegue aonde? A maturidade. E o que é essa maturidade? A plenitude de Cristo. Ou seja, Deus tem expectativa que nós cheguemos a esse lugar de maturidade, a plenitude de Cristo. E quem é que ele levantou para conduzir a igreja nesse percurso? Os 5 dons ministeriais, que são os mesmos que Jesus fluía quando estava aqui na terra fisicamente. Você está comigo até aqui? Então, Jesus, ele conquistou essa vitória. As almas pertenciam a Satanás. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então, todos nós, todas as almas pertenciam a Satanás, por direito. Amém? Já que o salário do pecado é a morte e Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Quando Jesus vence a morte e paga a nossa redenção, nos compra para Ele, então Ele vai continuar a obra que Ele começou há 2000 anos atrás. Você está comigo? Só que Ele vai continuar através dos 5 dons ministeriais. Amém, gente? Então vamos lá. Dons ministeriais eu coloquei para vocês. Dons ministeriais são uma extensão do ministério de Jesus na terra. E os dons espirituais são parte do equipamento espiritual que Jesus tinha. Vamos dizer isso junto? Dons ministeriais são uma extensão do ministério de Jesus na terra. E dons espirituais são parte do equipamento espiritual que Jesus tinha. É por isso que um pastor, um apóstolo, um profeta, um mestre, um evangelista, ele não pode fazer aquilo que Jesus não faria. Você está comigo? Ele não pode fazer. Um pastor tem que pastorear como Jesus pastoreou, porque ele é o sumo pastor. Já falei aqui na Manancial várias vezes. Todo pastor é um co-pastor de Jesus Cristo, amém?
Todas as vezes que as pessoas me perguntam, tu é pastora? Sou. Qual pastora? A pastora auxiliar do ministério de Jesus Cristo na terra. Amém? Porque a igreja tem um sumo pastor. Profetas precisam profetizar como Jesus profetizou. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui é uma palavra profética. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. É uma palavra profética. Quando Jesus diz assim, esse templo será derrubado e eu levantarei em 3 dias. Isso aqui é uma palavra profética. Então o profeta, o modelo profético está em Jesus. Você está comigo? Evangelistas, a mesma coisa. Como é que Jesus evangelizava? Ele pregava a palavra e respaldava isso com sinais e maravilhas. Então, o evangelista, ele tem que se mover com uma palavra direcionada, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e essa palavra vai ser confirmada com sinais e maravilhas. O mestre tem que ensinar como Jesus ensinava. E como é que Jesus ensinava? A Bíblia diz, ele ensina como quem tem autoridade, da criança ao idoso. E conseguir entender o que Jesus ensinava. Você está comigo? Os fariseus falavam a mesma coisa. E o povo não entendia nada. Quando Jesus falava, o povo não só entendia, mas praticava. Você está comigo? Então o mestre, ele precisa fazer exatamente o que Jesus faria. A gente teve a reunião com os professores da EBD e eu falei para eles assim, olha, vocês não podem pensar que Jesus ensinava assim e tratarem isso como uma coisa tão distante. Não, vocês têm que pensar, eu quero ensinar como Jesus ensinava. Quem está lá no Kids agora, eu quero ensinar como Jesus ensinava. Quem ensina os casais, eu quero ensinar como Jesus ensinava. Você está comigo? Porque se a gente põe uma realidade distante, é como se fosse algo inatingível. E nós lemos aqui em Efésios que Deus tem essa expectativa, que nós cheguemos na plenitude de Cristo. Você está comigo? Amém? Então o mestre precisa ensinar como Jesus ensinava. E o apóstolo, adoro falar sobre isso. O apóstolo não tem nada a ver com 99,9% do apostolado que é ensinado aqui no Brasil. O apostolado, ele tem uma mensagem, ele desbrava um local, não necessariamente um local que ainda não foi alcançado pelo Evangelho, mas ele pode ir para um local que foi alcançado pelo Evangelho, mas ele tem uma revelação da parte de Deus, ele tem uma palavra específica da parte de Deus. Você está comigo? Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, já citei isso para vocês, hoje dorme no Senhor, o apóstolo Bud Wright, apóstolo do Ministério Verbo da Vida. O pastor Bud tinha um apostolado, ele trouxe a palavra da fé para o Brasil, e o Brasil já era evangelizado. A prova do apostolado dele são as milhares de igrejas Verbo da Vida, tanto no Brasil como em outras nações da terra. Você está comigo? Apóstolo, pelo menos que eu conheço aqui no Brasil, apóstola Valnice Milhomes. Para mim, essa é uma mulher desbravadora no movimento profético aqui no Brasil. Ok? Muita gente não concorda, nem eu concordo com tudo que ela faz. Mas Deus não me chamou para concordar com tudo. Nem você tem que concordar com tudo que eu faço. Amém? Mas eu reconheço o apostolado daquela mulher no profético, nas áreas de libertação e cura. Quantos líderes nacionais e internacionais saíram do ventre daquela mulher? Inúmeros. Todos os apóstolos de verdade que eu conheço foram gerados através do ministério dela. Amém? Então, são apostolados reconhecidos. Então, querido, o apóstolo não tem nada a ver com uma escadinha que ele é a última Coca-Cola do deserto. Pelo contrário, o apostolado é um lugar de valentia espiritual. Você precisa ser um desbravador. E detalhe, o apóstolo toca nos outros dons ministeriais. O apóstolo, se precisar pastorear, ele pastoreia. Se precisar evangelizar, ele evangeliza. Se ele precisar profetizar, ele profetiza. Se ele precisar ensinar, ele ensina. Não vai ensinar como um mestre, não vai pastorear como um pastor, mas é alguém que está equipado para começar. Então Deus dá uma medida para que ele comece onde ele esteja. Você está comigo? Amém? Então, gente, os dons ministeriais não devem ser mistificados.
Eles são simples. Quando você olha para Jesus, você vê os dons ministeriais fluindo. Por isso que eu digo para vocês, eu sei que Deus me chamou, estou do lado do meu marido no pastoreio da igreja e assumo o pastorado com muito amor. Mas eu sei porque sei que minha vocação é a vocação do mestre. Amém? Eu sei que é. Não é comum. Eu compartilhei isso esses dias. Eu me lembro quando isso aconteceu. Eu não era uma pessoa que comecei a buscar Deus depois que Iago nasceu. Eu já buscava a Deus desde a minha adolescência. Eu buscava os dons, eu buscava a presença de Deus. Eu nasci num lar pentecostal, eu cresci num ambiente desse. Mas eu me lembro exatamente do dia que essa unção veio sobre mim. Uma irmã querida chamada Geilda, mentora de oração. Quando meu filho nasceu, Iago, eu estava com meu filho nos braços, ela foi no apartamento que a gente morava. E ela pegou Iago nos braços e ela falou, esse menino, Deus vai dar para ele um espírito de sabedoria e inteligência muito grande. E ele vai confundir, ainda novinho, e Deus o fará grande na terra no conhecimento da palavra. Irmãos, é indiscutível. Iago tem uma mente para a palavra que muito adulto não tem. É nato, é dom. É dom. E eu lembro que ela virou para mim, ela colocou a mão na minha cabeça, eu estava com o Iaguinho no colo. Não, ela estava com o Iaguinho no colo e a mão na minha cabeça, ela disse, e a partir de hoje, a palavra de Deus vai se abrir para você. Eu lembro exatamente desse dia. A partir de hoje, a palavra vai se abrir e você vai ler, você vai entender, você vai ensinar, porque Deus está te entregando o ministério. Eu lembro exatamente do dia. E realmente, daquele dia para frente, os meus olhos começaram a se abrir, não é? Deus foi abrindo minha visão, eu fui buscando mais, tive boas influências. Então, quando Deus levanta, você não precisa andar com uma placa do seu título. Você está comigo? A unção já diz quem você é. Amém? A unção já diz quem você é. O próprio corpo de Cristo reconhece um pastor, mesmo que ele não tenha um título pastoral. E o próprio corpo de Cristo se arranha com o indivíduo que tem um título pastoral, tem um título, mas não tem unção pastoral. Você conheceu alguém assim? Eu já conheci alguns desses tristes irmãos na caminhada. Ai, gente, mas não é o assunto da noite, amém? Pula essa parte. Mas o que eu quero dizer é que não é o título que valida a vocação. Quem valida é o corpo. Quem valida é a igreja. E esse mesmo corpo reconhece. Você está comigo? Então vamos lá. Os dons ministeriais são o que, gente? Uma extensão do ministério de Jesus na terra. E os dons espirituais, pastora, que dons são esses? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 12. Vocês vão aprender a diferença dos dons espirituais e os dons ministeriais. Os dons ministeriais, eles podem ser chamados também de dons de governo. E qual é o objetivo desses dons? Edificar o corpo de Cristo, aperfeiçoar o corpo de Cristo, amém? Como nós já lemos lá em Efésios. Agora, 1 Coríntios 12, 1. Você está lá comigo? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Diga assim, mesmo havendo o dom, precisa de haver conhecimento. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Quem são esses pagãos? Diga comigo, cristãos gregos, né? Então, eles eram atraídos àquelas entidades da Grécia. Eles eram atraídos por aquela cultura dos deuses do Olimpo. Eles eram atraídos, né? Qualquer deus que aparecia era uma novidade. Eles tinham essa atração mística. Mas Paulo vai fazer uma ruptura com isso daqui para frente. E eu preciso dizer isso para vocês. Os dons do Espírito não tem nada a ver com misticismo, viu? Nada a ver. E se você tem essa mentalidade, hoje a gente vai fazer esse corte também. Essa ruptura. Amém? Paulo vai fazer uma ruptura a partir de agora. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado.
E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Como assim, pastora? Se alguém chegar aqui e disser Jesus é maldito, ou se uma pessoa só disser Jesus é o Senhor, é pelo Espírito de Deus? Não é necessariamente isso, mas é com relação à operação dos dons. A operação dos dons, quando ela é genuína, o Senhor é Jesus Cristo. Amém? Não há canalização para ocultismo, não há canalização para misticismo, não há canalização para vanglória. Está comigo? Com relação à operação dos dons, e não de modo isolado. Lembra daquela mulher que vinha seguindo Paulo? Paulo e Silas? Estes são filhos do Deus vivo. Não era assim que ela dizia? Pois ela estava cheia do Espírito Santo. Se ela estava, o que foi que Paulo expulsou dela? Amém? Então não é isso. É com relação à operação dos dons. Quando os dons estão operando, Jesus não é mais um. Jesus é o único. Amém? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Né? E igualar Jesus a ídolos mudos tem maldição para isso. Salmo 115, vai lá comigo. Salmos é lá no meio da Bíblia. Gente, eu ganhei essa Bíblia aqui, ela é tão diferente. Eu ainda estou me debatendo. E as letrinhas dela são tão pequenininhas. Vamos lá, 115, verso 1. Você está lá? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós. 115, verso 1. Mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações onde está o Deus deles? Acerca de Israel, não é? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Agora eu queria que você lesse isso comigo. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Diga comigo. Se esse trem está vazio, quem está falando? Os demônios. Siga comigo. Torne-se como eles, os ídolos, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Como assim, pastora, torne-se como eles? Isso aqui é uma maldição. Não é uma maldição necessariamente, embora possa acontecer, de mudez, surdez, cegueira. Pode acontecer. Geralmente, pessoas que vão muito fundo na idolatria terminam seus dias numa cama inertes. Grande maioria. E essa maldição se cumpre mesmo. A pessoa vai para um estado vegetativo, que de fato tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve. Né? Mas, além desse conceito mais fatídico, digamos assim, temos também essa mesma perspectiva, só que espiritual. A pessoa tem ouvidos para ouvir, ouve, mas não entende. Vê, mas não discerne. Fala, mas só sai confusão da sua boca. Perturbação. Você está comigo? Então, quando a gente volta lá para 1 Coríntios 12, agora você volta lá para 1 Coríntios 12 comigo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estavam acostumados com esses ídolos malditos, mas Jesus não se enquadra nessa lista. Você está comigo? Agora vamos seguir. Verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação ou dispensações, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Presta atenção aqui. Quando Paulo diz há diferentes dons, ele vai falar sobre os 9 dons espirituais que a gente vai aprender.
Quando ele diz há diversidade de ministérios, mas Jesus é o Senhor, são aqueles ministérios que eu falei para vocês aqui. Quando ele diz diversidade de operações, dispensações, ele se refere às eras bíblicas que Deus tem o controle. Amém? As alianças bíblicas, né? Nós cremos na Bíblia por dispensação. Não dá para explicar isso agora, mas nós estamos na dispensação da graça. Anterior a nós foi a dispensação da lei. Amém, gente? Então, isso pertence a Deus. É Deus quem opera tudo em todos. Amém? Mas o Espírito Santo, ele está com a categoria dos 9 dons espirituais. Jesus, que é o Senhor, com a categoria dos 5 dons ministeriais, porque assim ele está garantindo que o seu ministério se perpetue sobre a face da terra, no seu corpo, que é a igreja. E Deus está no controle das operações e dispensações. Você está comigo? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Vamos agora aqui descer para vocês aprenderem um pouco mais. Verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, com E maiúsculo, ou seja, o Espírito Santo, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro é dado dons de curar. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres ou operação de maravilhas. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedades de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. São os 9 dons espirituais. Todas essas coisas, porém, são dadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente como quer. Amém? Quais são esses dons? A gente não vai aprofundar agora, que hoje é só um spoiler. Amém? Nós vamos aprender um pouco aqui. Meus alunos da aba têm a obrigação de saber. Nós dividimos os 9 dons em grupos de 3. O primeiro são os dons vocais, ou seja, aqueles que vão a partir da palavra. Quais são eles? Variedade de línguas, línguas e profecia. São dons vocais. Nós temos agora os dons de revelação. Não existe um dom chamado dom de revelação, mas é um nome didático para a categoria dos dons que revelam alguma coisa. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E nós temos os dons de poder. São manifestações de poder, que é a operação de maravilhas, o dom da fé e os dons de curar. Durante a série, nós vamos mergulhar em cada um desses dons. Então, voltando aqui, Jesus estava equipado com esses dons espirituais. Amém? Jesus estava equipado. O que foi que Isaías profetizou acerca dele? O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu. Para quê? Para dar vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos. Não foi assim? Então, os dons que estavam em Jesus, quando a Bíblia diz que ele estava aqui, ó, a mulher estava ali lavando os seus pés com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, e os fariseus do lado, se eles soubessem quem é essa mulher, não deixava nem ela tocar nele. Isso aqui é uma palavra de conhecimento. É um dom de palavra de conhecimento. Amém? Então, quando Jesus chega para aquela mulher samaritana, vai, chama o teu marido e vem cá. Ela diz, não tenho marido. Jesus responde, disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu? Isso aqui é o quê? Palavra de conhecimento, é um dom. Amém? Então, Jesus não sabia das coisas porque ele é o Filho de Deus. Ele sabia das coisas porque o Espírito o ungiu para isso. Atos 10, 38. E põe aí para mim, filho. Atos 10, 38, por favor, me acompanhe. Diz assim, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quem ungiu Jesus? Deus. Com o Espírito Santo. Então, Deus ungiu Jesus com... E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder...
Ele andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque ele era filho de Deus? Porque Deus era com ele. Então, tudo que Jesus fez foi porque o Espírito Santo estava sobre ele para que ele fizesse. Então, esse equipamento espiritual que nós estamos falando, são esses dons espirituais que estão aqui. Amém, gente? E para terminar, dons podem e devem ser buscados. E os dons do ministério também. A unção é de graça, mas mantê-la tem um preço. Amém? Nós vamos aprender durante essa série. O apóstolo Paulo diz: busquem os melhores dons. Paulo fala isso. Busquem, ele motiva a gente a fazer. Busquem os melhores dons, principalmente o de profetizar. Paulo fala sobre isso. E ele também fala para Timóteo: aquele que deseja o episcopado, né, ou seja, o ministério, os dons ministeriais, excelente obra deseja. Então, tanto os dons ministeriais quanto os dons espirituais, a gente pode desejar e deve desejar. Você entende? Nós podemos fazer isso e aguardar a resposta de Deus. Amém? Se sim, glória a Deus. Se não, a gente segue para o próximo passo e pergunta o que Deus quer de nós. Amém? E aí você tem que dizer como Isaías, quando Deus perguntar: a quem enviarei? Você vai dizer o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que conta no final. Amém, gente? Agora, embora a gente possa buscar os dons e devamos buscar os dons, manter a unção tem um preço. Amém? Da mesma maneira que o Espírito Santo ele pode ser atuante na vida de alguém, ele pode ser apagado. A Bíblia também diz: não apagueis o Espírito. Né? Algumas versões diz: não extingais o Espírito. O Espírito ele foi representado em Atos 2 como uma chama. E a chama pode ser apagada. Amém? A chama pode ser apagada. Então, como que acontece a manutenção da unção? A manutenção da unção ela é resultado de consagração pessoal, oração, jejum. Não é assim? Humildade. Está alinhado com os propósitos de Deus. Como que você quer ser um evangelista se você não participa do evangelismo? Como que você quer ser um pastor e você não desenvolve, né, esse contexto pastoral na prática pessoal? Qual é a prática pessoal de um pastor? Marido de uma só mulher, bom testemunho, filhos em sujeição, né, assim? Sóbrio, moderado, não dado ao vinho. Condições morais de um pastor, né? Então, a manutenção da unção, diga, é a minha parte. Diga, escolher o dom está com o Espírito. Escolher o chamado está com Jesus Cristo. Amém? Diga, mas a manutenção da unção está comigo. Amém? Está comigo e está com você. Igreja, qualquer um de nós pode ser usado pelo Senhor. E Deus quer te usar. Amém? Deus quer me usar. Deus quer usar a sua vida e Deus quer usar a minha vida. Qualquer um que está aqui nessa noite, você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Amém? E Deus quer usar você. Essa mensagem nessa noite é para que você entenda o que é o ministério. Porque muita gente entra no ministério achando que ministério é lugar de ficar rico. Muita gente entra no ministério achando que é lugar de mandar nos outros e não de servir. Qual foi a lição de Jesus para os discípulos? A última lição, qual foi? Pegou a toalha, cingiu nos lombos e foi lavar os pés. Não foi assim? Era o que Jesus queria que ficasse registrado na mente deles. Eu chamei vocês para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Amém? Então desconstrua da sua mente, como se o ministério fosse um lugar de popularidade, né? E hoje a mídia se encarrega muito disso, como se o ministério fosse um lugar de glamour, como se o ministério fosse um lugar cheio de purpurina. Há muitas coisas boas na vida ministerial, mas eu não posso dizer para você que não há uma estrada para ser seguida. Amém? Porque o ministro tem família, o ministro tem filhos, é casado, tem conta e passa pelas mesmas tribulações que você passa.
E o ministro ainda tem que dar exemplo. Você está comigo? Dá exemplo. E não importa se ele está na dor ou não, ele tem que dar exemplo. Amém? Ele tem que trabalhar a mentalidade dos seus filhos. Quantos filhos de pastor são traumatizados hoje? Os meus não serão. Amém? O respeito que vocês têm a mim, ao pastor de vocês, tenham aos meus filhos, porque eles pagam o mesmo preço pastoral. Lá em casa não é pastor Ig, pastora Suzy, é a família pastoral. Eles poderiam estar em casa agora, saíram da escola às 7h45 hoje. Vieram sem tomar banho, tomaram café nas carreiras aqui, estão lá atrás na salinha. A mesma honra que vocês dão para mim e para o pastor, eles pagam o preço junto com a gente, hein? Onde a gente mora, eles moram. O que a gente come, eles comem. O que a gente veste, eles vestem. Então, honra a família pastoral. Né? E eu sempre faço questão de dizer para eles o que eu e o pai dele estamos fazendo, quantas famílias estão sendo restauradas, quantas pessoas estão mudando de vida. Faço questão de mostrar que eles têm galardão nisso. Amém? Então, o ministro tem família. Esse glamour que a maioria das pessoas pintam, gente, isso é Instagram. A vida real são outros 500. Outros 500. Já falei aqui na igreja várias vezes isso. Né? Se ninguém vier para fazer o louvor, quem tem que fazer o louvor? O pastor. Se o diácono tudo tira férias, quem é que tem que estar aqui? O pastor. Se ninguém vier para a igreja e ninguém contribuir com R$1, quem tem que pagar o aluguel da igreja? Quem paga as contas do pastor? Percebe? Então, querido, aceitar o ministério é aceitar a bagagem que vem com o ministério junto, hein? Ok? Mas ainda assim é glorioso. Eu não teria uma outra causa para dar a minha vida. Eu sou apaixonada pelo que Deus me chamou para fazer. Não seria feliz em outro lugar. Pagaria o preço de novo. Sofreria tudo de novo. Porque Jesus acertou. Amém? É por isso que você não tem que escolher onde Jesus vai te colocar. Ele te conhece. Amém? E Ele sabe qual lugarzinho que você encaixa. Confia no Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração. Amém? E deixa que Ele endireita as tuas veredas. Você está comigo? Você recebeu alguma coisa nessa noite? Aprendeu alguma coisa nessa noite? Se coloque de pé.